O dia da grande crise. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós capítulo 8, versículo 12. No período que antecede a volta de Jesus, a Bíblia diz que haverá uma grande crise na humanidade. As pessoas naquele tempo terão revelado a sua verdadeira direção, ou seja, para que lado elas estão indo, seja para um lado ou para o outro. Isso será revelado rapidamente. A diferença entre essa grande crise e as crises menores que antecedem a volta de Jesus é que quando os ventos sopram com a força de um furacão, naquela época, não haverá tempo para mudar de direção. As mudanças precisam ser feitas agora, antes da grande tempestade final. Ou seja, devemos buscar ao Senhor hoje. E se isso é verdade, então Deus deve, no seu coração, ter o ardente desejo para que os seus filhos compreendam os solenes tempos em que estamos vivendo e se voltem para Deus. Aqui em Amós capítulo 8, há uma predição de um dia em que as pessoas correrão de um lado para o outro, buscando uma fé que perderam e não conseguem encontrar mais. Elas não conseguem mais encontrar a palavra de Deus. Elas percebem que nada, principalmente aqueles valores materiais, nada agora importa. Elas estão lançando as suas riquezas para as traças, para os morcegos. Elas estão cheias de desespero, segundo a palavra profética. Estão cheias de pavor, porque estão buscando aquilo que elas mais querem e já não encontram, a palavra de Deus. Mas, na verdade, elas já haviam rejeitado o oferecimento, a graça de Deus, muito antes disso. Agora a pergunta que cada um deve fazer para si mesmo é: como podemos saber se resistiremos ou não às crises vindouras que a Bíblia prevê? Como nós saberemos de que lado vamos estar? Existem dois indícios pelos quais nós podemos hoje saber em que direção nós estamos, se na direção certa ou na direção errada. Em Mateus capítulo 7, verso 21, é perguntado: será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? E quando você vai, depois você lê essa passagem, Mateus 7, 21, e quando você vai para Mateus 25, 12, ali também nós temos a pergunta sobre como conhecer a Deus. E como é que conhecemos a Deus? Quando nós o tratamos como o nosso Pai, quando nós temos a nossa vida direcionada por Ele, quando nós andamos em consonância com a Sua palavra. Isso esclarece muita coisa. Por exemplo, conhecer a Deus é a causa e fazer a vontade de Deus é o resultado de conhecer a Deus. Então, ambas as coisas, conhecer a Deus e fazer a sua vontade, são igualmente significativas e mais, são imprescindíveis para a vitória final. Mas uma é totalmente a causa, enquanto outra é exatamente o resultado. E como eu posso saber se estou me aproximando de Deus? Como saber se estou subindo ou descendo ladeira abaixo? O fator crucial? Será que eu tenho uma relação diária com Deus, uma relação significativa? Quando eu conheço a Deus e quando eu percebo o meu privilégio de estar em comunhão com o Pai, aí não tem outra alternativa. Consequentemente, a minha vida será uma vida de contínua obediência. E se eu enfrento dificuldades e temores e medos e tentações, ora, eu fico tranquilo, mesmo com o temor humano que é normal. Sabe por quê? Porque eu confio em Deus. Não é porque eu me esforço mais, não é porque eu sou bom o bastante para obedecer, não. Mas é porque eu permiti que a graça de Deus operasse em mim, realizando tanto o querer quanto o efetuar. Esta é a verdadeira comunhão com Deus. Devemos buscar ao Senhor enquanto ainda dá tempo. Eu devo procurar a Deus em minha vida e permitir que Ele, no futuro, conclua a obra que hoje Ele mesmo começou. E então, vamos todos os dias iniciar e reiniciar quantas vezes forem necessárias a nossa aproximação de Deus? É essa obra que Cristo quer fazer em você hoje que vai garantir a sua vitória na crise final. Vamos orar a Deus?
Obrigado, querido Pai, pelas promessas que temos na Bíblia e obrigado pela força que vem de Ti. Ajuda-nos a ter comunhão contigo, a conhecer-te como nosso Criador, Salvador, como nosso Pai. E a partir desse conhecimento, ter as boas obras que são o resultado da nossa comunhão contigo. Obrigado, Pai, por tudo. Dá-nos a Tua graça. Em Cristo Jesus. Amém. E então, deixe aqui nos comentários como está sendo a sua comunhão com Deus. Você encontra paz na sua alma? Você consegue enxergar ao Criador como um Pai celestial que ama você e está ansioso para levar você para o paraíso? Que Deus abençoe sua vida.